Sim. Ele examinou o radar e estava normal. Os técnicos acharam normal. Eles disseram que não podia ser. O operador disse, senhor, eu estou vendo. Era uma coisa inédita, porque o operador disse, nunca vimos isso. O que comentaram no momento em que viram o radar? Bom, o operador disse que era um objeto não identificado, porque ele o chamava como se fosse um avião, e ninguém respondia. Então ficou sendo como um objeto voador não identificado. Um objeto não identificado. O que ocorreu no céu de Punta Índio, na Argentina, continua um mistério. Mas Jorge Marrone confirmou que imagens estranhas apareceram no radar da base da aeronáutica e que até hoje não é possível explicar cientificamente o que ocorreu. O que podia ter sido esse objeto voador não identificado? Muitas vezes são civis que observam e relatam esse tipo de incidente. Mas dessa vez, as testemunhas eram membros de uma base militar. E essa experiência ultrapassou as fronteiras da instituição. O que fazia essa tecnologia sobrevoando um local de alta segurança? Por que nenhum especialista consegue dar uma explicação do que aconteceu? Incidentes semelhantes continuam sendo relatados quase 50 anos depois de ocorrido este fato em particular. Se fosse uma tecnologia terrestre, por que não parece ter evoluído nos últimos 50 anos? Em abril de 2009, um grupo de fotógrafos interessados em documentar a história da aviação mexicana seguia de perto os passos do Air Force One. E suas câmeras estavam prestes a registrar um evento histórico. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, visitou o México pela primeira vez entre 16 e 17 de abril de 2009. E no aeroporto, por razões óbvias, havia muita movimentação. Além das minhas atividades profissionais, eu gosto muito de fotografia. É o meu hobby, também tudo que tem a ver com aviação. E naquela ocasião vieram aviões que não costumávamos ver. Nesse caso, era o avião de Obama, um avião raro de se fotografar, que não se vê em qualquer lugar. As experientes testemunhas haviam se reunido num terraço próximo à pista de aterrissagem. No dia 16, quando chegou o Air Force One, que é um Boeing 747, já estávamos no terraço havia 2 ou 3 horas, esperando a chegada com a intenção de tirar boas fotografias. E os aviões passaram muito perto de nós. E a partir de então, começamos a ver algumas coisas estranhas. Miguel Ángel Rodrigues estava muito perto da trajetória dos aviões e foi quando então viu alguns objetos que no momento não pôde descrever. Por medidas de segurança, em certo momento, cancelaram os voos, foram desviados. Quando o último avião aterrissou, eu me lembro que na parte de trás eu vi passar um objeto muito rápido. Eu comentei com meu amigo Alfonso Flores. Olha só, acabei de ver um objeto passar bem atrás do último avião. E foi isso. Ele disse que o aeroporto já estava fechado. No final, Obama não ia passar por aquele lado, mas sim em outra pista. E ele disse, vem pra cá. Me restavam 10 minutos para chegar ao hangar. E imediatamente eu cheguei. Subimos até a parte alta do hangar, até o telhado, de onde víamos as pistas bem de frente. E aí começamos a esperar que o avião de Obama, enfim, chegasse. Estávamos equipados, éramos 4 ou 5 pessoas. E então ouvimos que o avião de Obama estava para chegar. E assim se passou o tempo. E os aviões de Obama começaram a chegar. Eu lembro que olhamos para cima, porque ouvimos que um avião estava passando ali. Achamos que veríamos, não sei, um avião americano, um F-16, algum avião que servia para a segurança de Obama. E eu percebi que havia uma esfera. No lado direito havia uma esfera branca e eu comentei com os meus amigos, olhem aquela esfera. Então começamos a tirar fotos. E foi quando chegaram os aviões do Obama, o 747 e o 757. E logo depois deixamos de ver os objetos. Mas no dia 17, o último dia da visita, no dia seguinte, de novo chegamos muito cedo ao hangar da empresa onde eu trabalhava naquela época e que dava para as pistas do aeroporto.
Depois dos estranhos eventos de 16 de abril, ninguém imaginava que o que acontecera na manhã anterior era apenas o começo. Então, vimos outros aviões e tiramos fotografias para fazer as provas e, bom, chegaram os helicópteros presidenciais de Barack Obama. E nisso vimos que havia começado o movimento. Pudemos fotografar alguns aviões espiões, aviões que levam equipes de radar, entre eles um Boeing 557. Em seguida, chegou a hora em que os aviões tinham passado, mas continuávamos a ouvir barulhos no céu. Eu não sei, não sabíamos exatamente o que era. Até que, em certo momento, um de nós olhou para o céu e disse: "Tem uma esfera." E então nós também começamos a olhar para o céu e efetivamente vimos o que parecia ser uma esfera que estava se movendo no mesmo lugar, não se deslocava, mas não era um ponto fixo, tinha um ligeiro movimento. Posteriormente, vimos aparecer uma segunda esfera e assim somaram 4 esferas no total. As experientes testemunhas perceberam que o incidente do dia anterior não havia sido casual. Minutos antes de o avião decolar, 4 esferas de origem desconhecida sobrevoavam, pela segunda vez em 24 horas, o Air Force One. Em abril de 2009, um grupo de fotógrafos e estudiosos da história da aviação mexicana documentava o avião de Barack Obama em visita oficial ao país. Durante as 24 horas que durou sua estada, o Air Force One esteve cercado por estranhos objetos durante sua chegada e, novamente, durante sua partida. Apareceram as 4 esferas. Não formavam totalmente a figura de um quadrado, mas era quase um quadrado. Elas se moviam num círculo, por assim dizer. Estavam girando. E deu para ver um pouco mais. De fato, nas fotos que eu tirei, na última foto que é a melhor, vemos 4 pontos que estavam parados lá em cima. O piloto foi cético. Quando começamos a ver as esferas, ele disse: "São balões", e nós, com as lentes das câmeras, olhávamos as esferas e não víamos nada que se parecesse com um balão. E em seu ceticismo, ele disse: "Eu vou até meu carro buscar um par de binóculos, desses que têm estabilizadores." E foi buscá-los, e quando voltou, ele focou um dos objetos. Parou de fazer os mesmos comentários. Ficou totalmente surpreso e disse: "Isso não tem nenhum aspecto de um balão e nem parece com nenhum tipo de aeronave. E não era um helicóptero pela altura que estava." O grupo se conscientizou de que eram testemunhas de um evento único. 4 esferas de origem desconhecida sobrevoavam a área em que estava para decolar o avião mais vigiado do mundo, o Air Force One. Que coincidência estar para decolar o avião presidencial, levando o presidente do país mais poderoso do mundo, e aquelas esferas estavam lá. O avião decolou e foi se afastando. Imediatamente voltamos a olhar as esferas. E lá estavam elas. Houve um momento em que vimos que uma começava praticamente a desaparecer e depois começou a desaparecer outra e outra, até que a 4ª desapareceu, simplesmente como se tivessem evaporado ou se tivessem desintegrado, desapareceram. As 4 testemunhas começaram a procurar uma possível explicação para o que tinham visto. Não tínhamos a mais remota ideia do que era aquilo, o que faziam ali. Vimos 4 esferas e tínhamos evidências, as fotografias que tiramos naquele dia. Qual seria a natureza das 4 esferas? Seria um fenômeno explicável ou algo completamente desconhecido sobrevoou o Air Force One? Se for assim, como interpretar o fato de 4 OVNIs sobrevoarem o avião do homem mais poderoso do mundo?
Esses incidentes alarmam os governos que investigam esses relatos. Seria um assunto de defesa nacional diante de espionagem e ameaças de outros países? Ou realmente estamos na presença de seres de outros planetas? Toda força aérea, todo governo quer saber o que está ocupando seu espaço aéreo. Não acontece a situação em que um controlador de tráfego aéreo detecta algo no radar ou um piloto vê algo e o governo diz: não estamos interessados. É claro que os governos estão interessados nos OVNIs, ou seja lá o que forem na verdade. As Forças Armadas, e especificamente as Forças Aéreas, investigam isso com equipamentos hoje sofisticados para saber se poderá ser um vetor desconhecido, um avião mesmo, né? Um balão, um satélite, fazendo espionagem de áreas estratégicas. A maior ameaça, em termos de defesa nacional, vem a ser essa. A hipótese sobre segredos de segurança nacional explicaria a duração da confidencialidade por algum tempo. Mas como interpretar que o silêncio e o sigilo se mantenham décadas depois de ocorridos os incidentes? É correto que já disseram vários cientistas e antigos membros de organismos, pelo menos nos Estados Unidos, que várias naves com essa tecnologia estão em poder do governo ou dos militares. É lógico que o governo não queira falar disso, porque teria, em primeiro lugar, que compartilhar essa tecnologia que provavelmente está sendo pesquisada atualmente. Falam de possibilidades táticas, de equipamentos extraordinários, mas na hora H, em cenários de guerra, a mesma tecnologia é aplicada. Nunca surge algo tão extraordinário que mude o curso da guerra. Se essas coisas mudassem o curso das guerras, com certeza seriam usadas. A existência de informes secretos, ocultos, de investigações do fenômeno dos OVNIs implica, embora muitos governos não reconheçam, uma questão de segurança nacional. E a segurança nacional não está aberta ao público. Segurança nacional e retroengenharia são algumas das teorias que explicariam o silêncio em torno das investigações oficiais sobre o fenômeno dos OVNIs. Apesar do sigilo, as autoridades não conseguem calar todas as vozes. E muitos dos envolvidos se animam a dar seu testemunho. E é hora de ouvir suas histórias para tentar descobrir toda a verdade.